Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 18 de novembro de 2014. Eu sou o Fausto Garruda Botelho. Vou estar aqui analisando os mercados Bovespa, ações, commodities no Brasil e os mercados americanos também. Mercados americanos num nível bastante crítico e vamos ver se a gente tem alguma dica sobre onde eles vão, se vão romper seu topo histórico de fato, ou vão manter o rompimento, ou se eventualmente eles estão nos dando indicações de que não tem forças para romper. Está bastante confuso, mas a gente vai ver se os gráficos nos dizem alguma coisa. Hoje terminamos um pouquinho mais cedo, às 6h20 mais tardar, talvez acaba até 6h15, por força de compromissos técnicos que eu tenho. Muito bem, então vamos lá. Começando com o índice Bovespa, como sempre. Só um momentinho aqui para... Então, o índice Bovespa à vista, nós continuamos com nossa ideia de baixa no médio e longo prazo, mas no curto prazo o mercado continua respeitando essa pequena reta de resistência que nós traçamos. E não temos aí qualquer indicação assim mais definitiva, né? Acho que nós estamos com um nível de suporte que é bem definido, que está aqui, a 50 mil pontos, porque vejam, temos esse fundo de agosto do ano passado, temos um fundo aqui em dezembro do ano passado, um topo de uma pequena bandeira aqui em janeiro desse ano, temos o fundo dessa acumulação que aconteceu esse ano em abril, e temos o fundo pós-eleição, segundo turno, em que os preços adentraram esse nível. Mas enfim, então acho que estamos aí no processo de teste, já começou a sentir o suporte de 50 mil pontos. Muitas vezes é isso que acontece, os preços chegam perto de um suporte importante, 50 mil pontos, além dos eventos técnicos que eu mostrei, é um nível importante por ter 4 zeros, ele é um número inteiro, e por ser um número inteiro, ele exerce uma influência maior na cabeça das pessoas que operam, no caso aqui, ações no Brasil. Então, o corpo real também, os corpos reais dessa acumulação que nós tivemos quando do segundo turno das eleições, esteve também próximo, que está a 50.500. Né? Então, a 51 mil nós começamos a sofrer a influência desse nível, 50.500 ou 50 mil, e os preços estão se acumulando abaixo dessa reta de resistência. Eu acredito que é uma boa chance que não estou chutando, tá? Porque eu acho que é o que pode acontecer. Os preços podem vir até, se é que os preços vão cair mesmo, como eu estou entendendo, então a chance deles fazerem aí algum tipo de bandeira aqui, encostarem nessa reta. Essa também é uma reta pouco confiável, né? A gente deixou um pedaço de fora aqui, então ela tem pretensos 3 pontos, mas em termos de inclinação, ela tem mais ou menos a inclinação dessa outra reta que a precedeu, simétrica, praticamente simétrica a essa reta, então eu acho que ela é razoavelmente já confiável. Então eu acho que os preços podem acumular fazendo uma espécie de uma bandeira, um pequeno retângulo aqui, e aí vamos ver o que acontece quando vierem testar os 50 mil pontos, efetivamente, né? Não podemos deixar de considerar o fundo encontrado no dia da... Deixa eu ver se é o dia mesmo, esse aqui é o dia, né? Da eleição, 27, né? 24, a eleição foi 26 de outubro, eleição do segundo turno. Segunda-feira o mercado abriu em baixa, abriu com um gap de aproximadamente 2,5% de baixa, chegou a cair 6,1%, mas o mito, o mercado do Bovespa, abriu estável praticamente, caiu 6,3%, fechou com baixa de apenas 2,8%.
Então, nós não podemos deixar de considerar o mínimo desse dia, que foi 48.722. Os preços vieram abaixo dos 49 mil. Né? Mas eu acho que se a gente tiver um bom fechamento abaixo de 50 mil, então nós teremos dito adeus para... Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós temos dito adeus para esse suporte, que é importante, e aí vamos buscar esses fundos aqui, que estão a respectivamente 45 e 44 mil, aproximadamente, né? O índice Bovespa diário. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro tem para nos dizer sobre isso aí. Será que ele nos ilumina um pouquinho mais? Porque hoje nós estamos aí bastante indefinidos, né? Então, o índice futuro, bem, de cara, ele nos dá uma visão bem mais sólida, eu diria, mais esclarecedora do ciclo que eu entendo que começou em 2002, com a entrada do presidente Lula no poder. Então a gente vê claramente aí a onda impulsiva de alta, que foi de 2002 até 2002 aqui, esse fundo, né, até 2008. Vou dar pausa para tomar linha aqui. O 3 movimentos de alta, né? Primeiro movimento de alta, foi 2004, segundo movimento de alta e terceiro movimento de alta, fazendo as ondas 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós tivemos o subprime, que foi onda A, onda B, agora nós estamos na onda C. Sendo que na onda C nós temos essa grande acumulação que aconteceu aí quase totalmente por baixo do suporte a 60 mil pontos, mas ela está acontecendo por baixo dessa reta aqui que qualificou, foi uma das retas que qualificou esse triângulo simétrico que aconteceu entre 2011 e começo de 2013. E eu tenho a impressão que nós estamos visualizando aqui uma formação de continuação. Continuação vai dar continuidade a esse movimento que a precedeu. Isso aqui eu acho que vai ser chamado no futuro de um grande retângulo, um retângulo de longo prazo. Agora, nesse processo, nós testamos o fundo importante aqui a 48 mil pontos, foi exatamente onde chegou, na verdade foi a abertura do dia seguinte à eleição do segundo turno, né? Foi 48.150 pontos. O fundo nós estamos em março, é exatamente 48 mil pontos. Esse fundo é ajustado a cotação, fechamento de março do índice Bovespa futuro, no dia 14 de março, especificamente, de 2014, não foi 48.134, ele provavelmente foi foi abaixo disso, mas é que, como eu já disse inúmeras vezes aqui na equipe técnica, mas nunca demais falar, esse é um gráfico artesanal feito por nós aqui na Enfoque, em que nós ajustamos todo esse gráfico a cada vencimento do índice futuro, né? Como o mês futuro ele está cotado geralmente acima do mês presente, um pouco acima, 400 pontos geralmente, algo que o valha. Então, se nós não fizéssemos nada, no dia seguinte o mercado, quer dizer, quando a gente para de considerar hoje o mês de dezembro para considerar o mês de fevereiro, e o que vai acontecer lá por 14 de dezembro, então o gráfico daria um pulo, a abertura do dia seguinte daria um pulo, porque ele tem que começar do fechamento. O fechamento é o mês futuro, que está geralmente, como eu disse, 400 pontos acima. Então, para isso não acontecer, para a gente evitar esses gaps, pequenos gaps que aconteceriam na troca de meses para considerar, para a confecção desse gráfico, né? Porque uma hora o mês vence, então a gente tem que mudar de mês. Então, para não ter esses gaps, a gente ajusta o gráfico todo. Por isso, isso é um gráfico ajustado. E por isso, esse suporte a 48, esse fundo que aconteceu aqui em março de 2014, esse ano, a 48, foi testado. Agora a gente fica aí bastante satisfeito de ver que esse nosso processo funciona, né? Porque mesmo foi exatamente nesse nível que o mercado parou. Ele abriu nesse nível em cima desse suporte, né?
Então a gente fica confiante que está fazendo um trabalho direito e que o processo de indexação nos dá um gráfico que é confiável, mais confiável do que aquele gráfico que você possa ter sem esse processo de ajuste. Muito bem. Então, no contexto dessa acumulação aqui, que eu acho que, como eu disse, vai ser chamada de retângulo, né, nós vamos poder fazer isso aqui com essa acumulação. Isso aqui, sinto muito, foi um pedaço que ficou de fora. Né? Esse aqui também sinto muito, é um outro pedaço que ficou de fora. De longe vai dar para ver isso aqui mais ou menos como assim. Né? Temos uma alfinetada aqui, outra alfinetada aqui, mas esse é um retângulo e, sendo um retângulo, ele deve dar continuidade ao movimento que o precedeu e ele, então, nos projeta também um objetivo que é a amplitude dele projetada para baixo a partir do suporte que vem nos dar um objetivo, que nos dá um objetivo a 38 mil, aproximadamente 38.200 pontos aproximadamente. Né? É para lá que nós achamos que o mercado está indo no longo prazo, mas no curto prazo, médio e longo prazo. Mas no curto prazo não dá para saber. Né? Nós tivemos um fechamento hoje próximo da máxima do dia. Temos também essa reta de resistência aqui. A reta ainda está intacta, está mantida. É possível que a gente faça uma pequena bandeira para voltar a cair, mas infelizmente curto prazo totalmente indefinido. Eu tenho um pequeno viés de baixa, porque, como eu disse, acho que esse processo vai resultar numa bandeira de baixa. Se tivermos outros candles aí próximos desse aqui, assim, né, fazendo como se fosse gráfico de barras para ser mais fácil, né? Aí a gente terá uma oportunidade de venda quando os preços romperem aí o que seria a retinha de suporte da bandeira. Para a gente olhar essa retinha, a gente vai no gráfico intraday de 15 minutos, que a gente vai poder ver uma retinha mais clara, né? O rompimento dessa retinha confirmaria esse processo todo aqui como uma bandeira de baixa lá no diário, né? E aí, tendo uma bandeira de baixa, a gente pode aproveitar isso para vender, e o objetivo seria esse fundo aqui a 48 mil, e o stop estaria acima do topo da bandeira, provavelmente vai ser acima de 53 mil pontos, qualquer coisa como isso. Tá? Mas vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. O S&P está confirmando o rompimento do último topo. Hoje ele teve um fechamento na alta do dia, mas porque saíram dados interessantes lá nos Estados Unidos, né? Mas ele, depois de ter rompido esse seu último topo, ele estava se arrastando como se fora uma deriva. Então, depois de ter subido isso tudo aqui, rompeu, se arrastou, talvez ele tenha apenas feito uma parada técnica aqui para um pequeno processo de realização de lucro, e hoje, com esse fechamento, está nos indicando que sim, rompeu esse topo e vai a níveis aí mais elevados, e nós ficamos aqui chupando o dedo com o rompimento, com esse rompimento espetacular que nós tivemos, ou com o rompimento dessa reta, suporte espetacular que nós tínhamos, né, que entendemos por isso que estávamos tendo uma indicação de baixa. Agora, ainda temos, eu acho que poucas andorinhas. Tivemos hoje uma indicação de alta, logo depois do rompimento da resistência. Agora os preços têm que ir, têm que continuar subindo. Se eventualmente nós tivermos algum tipo de reversão amanhã, isso não vai ser bom, né? Principalmente se a reversão for grande e principalmente se o mercado fechar abaixo do suporte a 2020 no S&P. Isso aí, então, estaria indicando mais um bull trap, que é um processo extremamente baixista. Essa é só uma hipótese, e realmente houve o rompimento, e aí agora o mercado está fechando na máxima do dia, o mercado está mostrando que está forte, eu só fico um pouco indeciso, porque com esse rompimento aqui a gente desconfia desse processo, né?
como do outro lado está o Fed, a gente sempre acha que pode ter chapa branca. Chapa branca, para quem não sabe, é ação governamental para fazer com que os preços artificialmente façam o que estão fazendo no mundo. Mas isso é teoria da conspiração, o que a gente tem mesmo é análise técnica. E na análise técnica, eu mudo de gráfico, vou para o Dow Jones, que é o nosso direto gráfico de 100 anos. Isso é 1929, isso aqui é uma queda de 66 até 82, que prepara o mercado para começar a grande expansão econômica, que culmina com a bolha do Nasdaq, depois, e aí passa aqui pela queda das torres, e daí as duas guerras do Bush, e nós entendemos que isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, um processo em que nós tivemos uma onda impulsiva, uma onda corretiva. Essa aqui é claramente uma onda corretiva, que é A, B, C, né? Então, eu não sei se nós estamos na 1, 2, 3, 4 e vamos para 5 da A, depois vamos ter a B, C, e daí vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 da C, ou se nós já fizemos a 5 de alguma maneira aqui, aliás, fizemos a A, isso aqui tudo é a B, e agora nós vamos entrar na onda C. Mas o que eu sei é que eu entendo por esse gráfico que nós vamos ter mais uma baixa. E o rompimento dessa reta, bem, nós tivemos várias indicações, né, que nos levam a concluir que os touros estão ficando mais fracos. Ao chegarem nesse nível onde na última vez que eles tocaram, o mercado caiu 55% e na penúltima o mercado caiu 43%. As indicações foram esse espetacular bull trap que nós tivemos no final do ano passado, né? Então, no final do ano passado, os preços rompem essa faixa dos topos de 2000 e 2007 e desrompem. Então, isso é uma indicação muito baixista, que os touros estão perdendo a força. Do outro lado, como eu disse, tem o Federal Reserve Board, tem o Banco Central Americano. Aí os preços voltam a subir, mas rompem essa reta, e aí a gente fica bastante baixistas. Depois os preços fazem o que eu entendo ter sido um pullback para a reta, deixou 2 pontos na reta, e cai de novo, rompe suporte, mas desrompe esse suporte. Mas vejam, agora ele está de novo tocando a reta por baixo, né? Essa reta tinha, vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos antes de ter sido rompida, depois deixou o 8º, o 9º ponto, e está tocando a reta pela 10ª vez. Uma reta de 5 anos está sendo tocada pela 10ª vez. A gente diz que esses são os últimos pontos da reta, porque quando uma reta é rompida, o mercado tende a fazer o que a gente chama de pullback, né? Como aqui, por exemplo, essa reta, essa reta aqui, ó, essa reta lá, 18 anos de reta, 20 anos de reta, né? Ela foi rompida e o mercado faz o pullback e depois aqui cai, né? Então, aqui, isso é muito comum acontecer, só que ele já fez isso, né? Ele já fez o pullback uma vez, outra vez caiu, mas agora está insistindo de novo. No Dow Jones, essa formação aqui, apesar da movimentação de hoje, uma oscilação um pouco maior na máxima do dia, mas esse processo aqui é nitidamente um processo de deriva. O processo de deriva indica perda de força da parte comprada, perda de força dos touros. Isso sugere que nós vamos ter uma correção. Então, se por um lado o S&P está dando indicação de alta, está mostrando força, o Nasdaq, perdão, o Dow Jones não está. Lembrando lá dos ensinamentos do Charles Dow, ou das constatações, porque na época não ensinava ninguém, eu só constatava o que ele via e escrevia os editoriais do Wall Street Journal, lá no começo do século passado, 1900, 1901. Mas ele dizia que, para que uma coisa aconteça nos mercados, ele que inventou as chamadas médias na época, né, que eram os índices Dow Jones Industriais e Dow Jones Railroad, que era o dos transportes, só que transportes na época eram ferrovias, né, locomotivas, então ele tinha
um índice das ações de indústrias e um índice das ações de ferrovias. E ele dizia que uma tinha que confirmar a outra para que uma das indicações fosse correta, né? Então o Charles Dow, se estivesse aqui hoje, ia falar assim, ó, a S&P está aparentemente entrando num bull market, porque está rompendo o topo, mas não dá para confiar, porque Dow Jones não confirmou, né? Dow Jones ainda está por baixo da reta suporte. Então, vamos ter que esperar para ver. Eu continuo extremamente baixista. Eu acho que isso tudo está sendo de alguma maneira manipulado ou está crescendo artificialmente por conta de promessas de melhoras, por conta que o Fed, depois que tirou o quantitative easing, disse que se precisar ele vai colocar mais. Quer dizer, como quando ele disse que ia pôr, ele pôs, e daí o mercado subiu 130%, né? Tirando a inflação, e 180% sem tirar a inflação. Então eu acho que o mercado americano está acreditando que eventualmente vem mais benesses, e por isso está subindo por conta. Eu acho que é uma questão de tempo até que se caia na real e se veja, mas como eu disse, a gente logicamente aqui vê análise técnica. Análise técnica, agora S&P está mostrando para cima, o Dow Jones não muito. Vamos esperar amanhã. Se tivermos uma reversão agora, ela tem que ser considerada muito baixista, porque se os preços rompem um nível importante uma vez, não vai, rompem uma segunda vez, não vai, rompem uma terceira vez, não vai. Quer dizer, cada vez que eles rompem um nível importante e não vão, eles estão dando mostras de fraqueza. São os touros dando mostra de fraqueza. Uma hora, minha gente, os ursos percebem isso e saem descendo o braço nos touros. Então, quanto mais vezes isso acontecer, maior é a possibilidade de que na próxima vez a coisa venha, a coisa se confirme, né? Se haja de fato a reversão. Nós aí tivemos, como já mostrei, diversas indicações de que está havendo um ponto de inflexão nesse processo de alta que vem lá do fundo do subprime. Infelizmente não está confirmado ainda com os preços, mas a gente tem que pegar aí sutilmente as informações que a gente vai tirando para tentar com elas, né, fazer um sanduíche, né? A gente tem que na análise técnica a gente tenta pegar pão e água e transformar em chá com torradas. É isso aí. Então, de volta aqui ao gráfico, a situação é essa. Eu acho que isso aqui é uma deriva e acho que nós estamos em vias de ter uma correção mais acentuada. Isso é o que nos mostra o Dow Jones. Muito bem, então vamos a algumas respostas de perguntas. Primeiro temos que analisar, como sempre a gente analisa Vale e Petro, são duas das ações mais importantes, né? Se bem que, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, um recurso do Terminal Enfoque. Ó. Eu estou clicando aqui em índice Bovespa, dando 2 cliques aqui no último, nessa tela de cotações aqui. Então, só para mostrar aqui, o que eu fiz foi clicar 2 vezes aqui no último na última cotação de índice Bovespa, que está aqui, e ao fazer isso eu abro o que a gente chama de flash de cotações. E o flash de cotações nos traz aqui todas as indicações de um ativo, né? E além disso, no flash de cotações, a gente tem uma barrinha de navegações aqui, onde tem esse globo e esse pequeno globinho que está aqui no flash. Se a gente clicar ele, a gente abre um menu de navegação, onde a gente pode entrar no que a gente chama no Terminal Enfoque de navegação integrada, onde a gente tem basicamente um enorme site para cada um dos ativos, né? No caso do Bovespa, esse site é inteligente e é sensível ao tipo de ativo que a gente está clicando. Aqui no caso estamos clicando no ativo que é um índice, então nós temos aqui cotações, onde a gente vai para alertas, pode pôr um alerta na cotação do índice futuro, temos cotações históricas. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho para ficar mais claro para vocês, né? Temos cotações históricas, que a gente vai pegar as cotações históricas do Bovespa, empréstimo de ações, livre em tempo real, opções, pesquisa código, times and trades, variações percentuais e assim por diante.
Mas eu vou no outro, depois nós temos gráficos, você vai para o gráfico intraday, longo prazo, análise, você vai, as análises da enfoque, o volume scan, que é uma análise que a gente vê todas as ações que tiveram volumes maiores no dia, notícias, cálculos e especificações. Nas especificações, se isso aqui fosse um ativo, por exemplo, Petrobras, você teria aí, aliás, você não teria especificações, né? Eu vou clicar aqui, vou fechar esse gráfico aqui, e vou fechar esse flash, vou clicar em Petrobras, por exemplo, para você ver que, se eu clicar, aí nessa última indicação, nesse último item, eu tenho relatório CVM. Mas como nós clicamos, como eu disse, no índice Bovespa, aqui nesse último a gente tem especificações. E em especificações eu tenho aqui composição da carteira. Clicando em composição da carteira, eu entro numa página que está aqui, e eu vou dar um zoom nela aqui para vocês. Eu clico nessa página, que me traz a composição da carteira do índice Bovespa. E aqui a gente já põe os ativos listados e a gente então ordena esses ativos por participação no índice. E aqui, minha gente, a gente vê que em termos de índice Bovespa, a participação do Itaú Unibanco é 10%, do Bradesco é 7,94%, Ambev é 7,85%, Petrobras é apenas quase metade da participação de Itaú Banco, é 5,70%. BRF é 4,60% e Vale é 4,15%. Então, Vale é a sexta ação mais importante em termos de índice Bovespa. Mas a partir daqui a gente também pode ir no IBE e IBXL, que são as 50 maiores ações, né? E aqui também, Itaú 10%, BBDC 8%, Ambev 8%, BRF 6,27%, Petrobras 5%, quase 6% e Vale 4%. Né? Aí, se a gente for no IBX 100, aí a gente também vai ter Itaú, Bradesco, Ambev, Brasil Foods, Petrobras e Vale. Então vocês vejam que tem ação que está ganhando mais liquidez e mais volume de negociações do que Petro e Vale. Né? E isso é o que a gente usa para considerar as ações mais importantes. Mas o fato é que essas duas ainda são, eu quero crer, as chamadas vedetes da Bolsa. Todo mundo quer saber o que aconteceu com elas. E por isso a gente tem a tradição aqui de analisar Petro e Vale. Nós, semana passada, já falamos, a outra semana já tínhamos falado, agora eu vou falar de novo. Nós temos uma recomendação de venda em Vale, que foi feita, estou aqui mostrando o gráfico diário de Vale, que começa em 94, inicia essa grande tendência de alta aqui em 98, essa aqui é a queda do subprime, que aconteceu em 2008, rompeu-se essa longínqua reta de suporte, o mercado saiu de banda e nós entendemos que quem ganhou essa grande acumulação foram os vendidos e depois de uma grande acumulação o mercado cai mesmo. Então o que aconteceu hoje foi que o nosso objetivo foi atingido. Nós havíamos vendido no dia, ou na verdade fizemos a recomendação de venda no dia 27 de outubro, portanto, meio mês atrás, né? Os preços estavam a 22,69, a recomendação foi em função de que nós tivemos uma reversão no nível de resistência, que foi essa reversão que aconteceu aqui. O nível de resistência era esse nível aqui, dado por esse fundo de março, esse outro fundo de junho desse ano, e essa acumulação foi uma bandeira de baixo que aconteceu em setembro. Depois nós tivemos um topo também em outubro. Aí os preços bateram de novo nesse nível e sofreram essa reversão aqui, e em função dessa reversão nós fizemos a recomendação de venda. Muito bem, até onde vai agora? Eu acho que os preços estão caindo para o fundo do subprime, que está a R$15. Esse é o nosso novo objetivo de baixa para Vale. Ok, muito bem.
E por quê? Porque, vejam, nós podemos projetar do topo, nós temos um objetivo aqui a projetar, e a gente pega esse processo todo aqui e projeta para baixo a partir daqui, imagina que isso é transformação de topo, e projeta para baixo a partir daqui. Isso vem dar exatamente no nível que nós estamos agora. Tá? Aí nós podemos também pegar este processo de baixa aqui, que é uma perna nitidamente, perna bem clara de baixa, né? E projetar a partir daqui, isso também vem dar nesse nível. Né? Nós temos o fundo dessa correção que aconteceu em 2009, que também está aí próximo desse nível. Então, na verdade, bem, nós apertamos o nosso stop, né? Nós temos uma tática de ir baixando os stops, o stop já está aqui em cima desse topo, a 20, um pouquinho acima de R$20. Mas como os preços fizeram uma bandeira de baixa e romperam essa bandeira de baixa, e considerando ainda que depois desse retângulo eles fizeram uma perna de baixa, fizeram uma pequena bandeira, outra perna, fizeram uma segunda bandeira, então a gente entende que depois de uma acumulação maior, a gente usa um pouco das ondas de Elliott aqui para o seguinte, olha, quando você tem duas bandeiras, provavelmente a segunda bandeira é a onda 4. Por quê? Porque o mastro da primeira é a onda 1, a primeira bandeira é a onda 2, o mastro da segunda é a onda 3, a segunda bandeira é a onda 4, e daí a gente tem a onda 5 de uma onda impulsiva para baixo. Então eu estou esperando uma onda impulsiva para baixo, até por conta desse fechamento aí de hoje. Uma onda impulsiva para baixo pode trazer os preços, não sei, essa onda pode dar um pouco de dor de barriga aí no mercado, os preços podem cair aí um pouco mais do que a gente está acostumado a ver acontecer. Né? Então a gente não liquida necessariamente os preços quando o nosso objetivo é atingido, a gente aperta o stop. A nossa estratégia é operar com gráficos diários, a gente por enquanto faz recomendações apenas para position trading, nós pretendemos no futuro fazer recomendações também para posições intraday, para day trade, mas hoje nós fazemos recomendações baseadas no gráfico diário, são recomendações, o prazo, na verdade eu digo que é o prazo do mercado, no método com stop que a gente usa para operar, o prazo é o prazo do mercado, porque se eu recomendo hoje, eu sempre recomendo e ponho um stop, recomendo para uma alta, por exemplo, que possa durar um mês ou um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas se eventualmente acontece alguma coisa e o preço cai e toca o nosso stop, ora, não, teremos feito um day trade. Mas se a gente recomenda e o preço começa a ir na direção e nos dá condições de ir colocando stop e seguindo ele, a gente vai para a eternidade, né? Porque a verdade é que não tem problema nenhum de manter uma posição que está dando lucro, né? Mas para administrarmos essas nossas posições, então a gente usa o gráfico intraday, o gráfico diário para fazer a nossa pescaria, para garimpar as ações, fazer o que o americano chama de stock picking. Nós usamos análise técnica com gráfico diário. Depois que recomendamos a posição, nós então descemos para o gráfico intraday de 15 minutos, e a nossa técnica é mais ou menos, muito simples. A gente põe o stop numa posição de venda acima do segundo evento técnico. Por quê? Porque a ideia é que se o mercado vai cair, ele sobe, rompe o primeiro evento técnico, perde força para no segundo, o nosso stop está acima do segundo, e aí ele volta a cair e assim vai. Né? E por que evento técnico e não resistência? Porque, eventualmente, o mercado, no seu processo de baixa, nos dá condições de traçarmos uma reta de resistência. E aí, quando a gente tem condições de traçar uma reta de resistência, essa fica sendo o primeiro evento técnico. Então, na prática, o que acontece é que a gente vai pôr o stop acima da reta de resistência e acima do próximo
da próxima resistência, que geralmente é um topo, né? Então, em vez de colocar acima do segundo topo, que seria a segunda resistência, a gente acaba colocando acima do primeiro topo, né? Por exemplo, aqui em Vale, a gente pode ver se existe a possibilidade de a gente traçar uma dessas retas de resistência, mas eu acho que não, porque nós temos essa reta aqui ou temos essa outra reta aqui, né? Então não dá para a gente ter essa reta ainda. Então, segundo a resistência, eu precisaria, na verdade, eu estou falando besteira, porque eu precisaria vir aqui no intraday, eu estava no diário. Então eu vou aqui agora sim traçar, sim, aqui dá para a gente traçar uma reta de resistência. Está passando 1, 2, 3 pontos, né? Então, o que a gente faz, quando a gente tem condições de fazer isso, a gente põe em cima do segundo evento técnico. O primeiro é a reta, o segundo é esse topo aqui, que é exatamente onde nós estamos colocando o stop. Só que nós colocamos aqui porque o objetivo, como o objetivo foi atingido, nós deixamos de colocar o stop em cima do segundo evento técnico e colocamos acima do primeiro evento técnico. Mas como eu não estou achando ainda esse aqui um evento técnico confiável, essa pequena acumulação, e muito menos esse aqui, nós então estamos com ele por aqui. Se os preços eventualmente subirem, tocarem essa reta e voltarem a cair, aí a gente vai botar o stop aqui e eventualmente nós vamos conseguir botar o stop abaixo de 19, onde era o nosso objetivo. Quando a gente colocar o stop da posição de venda abaixo de 19, aí nós já vamos estar nessa agradável situação, espero que a gente chegue lá, de estar com o objetivo garantido, o objetivo inicial garantido, e ainda no mercado, né, com condições de aumentar mais o lucro. O fechamento hoje foi bem feio, né, parece que isso é uma bandeira de baixo. E eu estou agora aqui pensando, talvez fosse o caso de baixar o stop. Vamos considerar isso aqui o primeiro evento técnico, não sei se aqui não é o primeiro, se aqui ou considerar a própria reta como evento técnico, e aí nós baixaríamos o stop para 19,53 aproximadamente. Hein, Juninho? Vamos ver isso aí na segunda-feira. Eu tinha colocado o stop aqui acima de 20, talvez a gente possa sim, e deva até mais do que isso, deva baixar para cima de 19,50. Então Vale, continuamos baixistas aí, com um objetivo bem mais baixo agora. Petrobras, por outro lado, está aqui. Acho que eu fiz besteira aqui. Não sei porque não tem as retas traçadas aqui em Petrobras. Mas Petrobras está num nível muito crítico, que é o teste deste fundo que foi sentido, né? Que é esse fundo que aconteceu em março desse ano. Em março desse ano, Petrobras teve essa grande queda, que foi antes do início do processo do período eleitoral. Já foi a primeira subida da Marina, provavelmente, ou caída da popularidade da presidente Dilma, e os preços começaram a ter uma alta, né? Depois disso tiveram várias outras, né? Cada uma dessas altas aqui foi ou a Dilma caindo nas pesquisas, ou a primeiro Marina e depois a Aécio subindo nas pesquisas, né? E, enfim. Então nós estamos nesse nível testando. Infelizmente, a queda foi muito rápida a partir daqui, desse nível de 22, e eu fiquei esperando aí o tempão para fazer alguma recomendação, mas nós acabamos não fazendo. Então agora temos que esperar para ver. Provavelmente vamos ter algum tipo de acumulação aqui, mas eu sou baixista em Petrobras. Eu acho que nós estamos vendo aqui uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que é precedeu. Os preços já romperam o fundo do subprime, mas como eu disse a vocês, como eu acho que o petróleo vai... quer dizer, isso aqui está tudo rompido, né? Isso aqui está feio demais, né? Se a gente traçar aqui Fibonacci a partir de 2002, apenas a partir de 2002, a gente vai ver que o primeiro nível Fibonacci foi atingido na quebra do subprime, mas o segundo nível está
aí abaixo de 10 ele vai estar aqui a 7,20 e é para lá que eu acho que os preços estão indo. Aliás, desculpa, o primeiro nível está aqui em cima, o segundo nível Fibonacci está exatamente a R$10, é para lá que nós achamos que os preços de Petrobras estão indo mais dia, menos dia. E não sei se para por aí, porque como já falamos várias vezes aqui, nós estamos bastante baixistas no petróleo. Eu pessoalmente acho que o petróleo vem para baixo de $40 e acontecendo isso, o pré-sal fica completamente prejudicado e sem pré-sal eu acho que as coisas ficam bastante complicadas para a Petrobras, né? Então é isso. Vamos lá, Juninho, perguntas. Temos tempo para algumas perguntas aí. Poucas. Então, nosso desacoplamento é o gráfico que a gente traça desde agosto de 2007. Está aqui ele, não mostrei, está aqui. A gente mostra desde agosto de 2007. E não temos muito o que comentar, né? A gente está nessa situação, os Estados Unidos subindo, o Brasil caindo. Se os Estados Unidos começar a cair, eu acho que o Brasil vai cair bastante, mas eu acho que os Estados Unidos tem muito a cair. Então, agora eu não sei dizer, eu não sei se os Estados Unidos vai cair muito e vai encontrar o Brasil ou não. Eu acho que os Estados Unidos caem, o Brasil cai mais ainda, a Rússia cai, a Índia cai, todo mundo cai. Mas os Estados Unidos está lá no topo, né? Os Estados Unidos está subindo, nós temos uma reta aqui que é traçada entre o S&P. A reta foi rompida, mas os preços estão acima dela agora. Não tem muito o que falar não, infelizmente. Júnior. Próximo é Sabesp, SBSP3. Olha, nós temos uma importantíssima reta de suporte rompida. Alguém pode alegar que essa reta talvez a gente devesse passar aqui nesse fundo e nesse outro fundo, mas eu acho que até se a gente esquecer esse período de 94 e for até só a partir de 2008, a gente vê também que nós teríamos uma reta aqui que está rompida. Quer dizer, houve aí essa indicação de ponto de inflexão. Se traçarmos Fibonacci a partir desse fundo aqui, a gente vê que o primeiro nível Fibonacci está muito aquém do que o mercado chegou até agora. O primeiro nível Fibonacci está a 15, é para lá que eu acho que os preços estão indo, mas acho que eles caem mais, eles caem para 12, que é 50% de retração Fibonacci dessa alta iniciada depois do subprime, porque eu entendo que claramente nós estamos vendo aqui um triângulo descendente ou algum tipo de acumulação que deve dar continuidade ao movimento que precedeu. Isso aí projeta essa amplitude aproximadamente aqui para baixo, que é exatamente 12, para onde eu acho que Sabesp está indo. Dá um zoom aqui só para... Isso aqui daqui é uma acumulação de continuação. Vai se chamar de triângulo descendente, algo que vai. E essa aqui é a altura dele que eu projetei para baixo a partir daqui, e isso vem dar no segundo número Fibonacci dessa alta iniciada depois do subprime. Júnior. Próximo, Fausto, é dólar, só que o WBO. Ok, commodities dólar. Nem vi o dólar hoje, hein? Que é um mini, né? WBO é um mini. Então, nós tivemos uma reversão, isso pode ser considerado uma reversão depois do rompimento dessa resistência a 2.580, um pouquinho acima de 2.580. Essa reversão acontece no teste desse topo que aconteceu em janeiro desse ano. Então, eu acho que nós vamos ter pelo menos uma correção mais acentuada. Agora, se por acaso os preços sentarem aqui na resistência do último topo, que era 2.580,
e voltarem a subir, aí isso aqui terá sido um pivô de alta, isso vai ser bastante altista. Eu estou esperando que é essa segunda hipótese que vai acontecer. Então nós tivemos, o mercado segurou, o mercado teria sido seguro aí nessa última, mas ele eventualmente evolui para um processo de bandeira de alta e volta a subir. Qualquer rompimento acima de 26,40 a partir de agora seria extremamente altista. E por outro lado, se os preços tiverem um fechamento abaixo de 2.580, eu acho que tem chance de ele vir pegar níveis mais baixos aí, talvez até cair para 2.500. Júnior. Última pergunta, Fausto. BBDC4. Mercado financeiro brasileiro. Olha, minha gente, apreciem isso aqui. Ó. Temos uma reta que vem de 1995, são 10 anos, quase 20 anos, 19 anos de reta. Essa reta foi rompida lá para trás. Em junho do ano passado, o mercado saiu andando de banda, mas tocou a reta de novo por baixo, exatamente essa reta. Ele tocou a reta por baixo e começou a cair, e agora, não sei, não dá para dizer. Isso aqui pode ser uma bandeira de alta, né? Os preços subindo para testar o topo, e daí ele resolve, de repente, fazer um topo duplo. Vamos ver como é que ficaria em topo duplo. Orman, né? Topo duplo aí. Então isso pode acontecer, é uma das possibilidades. Então temos uma retinha aqui, talvez a gente possa usar o intraday para nos dar uma medida melhor dessa reta de resistência, bem lá de cima do topo. Traçaremos ela por aqui assim. Se esse nível for rompido, eu gostaria de um fechamento, um bom fechamento acima de 38. Aí, então eu acho que os preços estariam subindo para testar suas próximas resistências a 40, vão ter uma resistência boa, e 42 é o topo principal. Né? Mas eu acho que não, acho que essa reta aqui vai segurar os preços e nós vamos ter aí, quer dizer, nós vamos ter a confirmação de que isso aqui é um ponto, esse aqui finalmente em setembro desse ano foi um ponto de inflexão, os preços vão entrar numa tendência de baixa de longo prazo. Para isso, logicamente, o mercado americano precisa cair, né? Os touros precisam jogar a toalha, finalmente jogar a toalha, e os ursos precisam assumir aí o seu papel para começar um mercado de baixa lá. Muito bem, é isso aí, muito obrigado por terem assistido a nossa análise, espero vocês a semana que vem, em que a gente volta para a quinta-feira. Confere, Rodrigo, semana que vem a quinta técnica volta a ser na quinta-feira. É isso aí. Ok, boa noite, bom feriado.